Olá, pessoal. Se vocês estão me assistindo, significa que vocês estão levando a sério a oportunidade que vocês estão tendo de continuar os estudos, mesmo de forma remota. A gente sabe que nem todos estão tendo condições na questão de internet, de equipamentos, mas se você está me assistindo, parabéns. Você está aproveitando essa oportunidade. Então a gente vai vencer essa luta contra o vírus juntos, dando continuidade ao nosso conteúdo, as expedições marítimas, vamos entender as fases da globalização. Então, né, a gente estava falando do início da globalização. E também nós já falamos da atual globalização, já entendemos o papel do Brasil nesse cenário mundial, né? Então a globalização é a forma de acelerar os fluxos, os movimentos de mercadorias, de pessoas, de informações, né? A era da internet, tudo isso que a gente está vivendo de maneira remota, né? Só é possível devido ao avanço tecnológico. Mas aí a gente tem que voltar lá no início para a gente entender as fases da globalização. Então, ela pode ser dividida em 4 fases, tá? A primeira fase é a das grandes navegações e descobertas marítimas, a Revolução Industrial. Então, a gente pode dizer que o início da globalização ocorreu com a expansão marítima europeia, que a gente estudou na semana passada. Foi responsável por uma transformação gradativa da estrutura social da época. Anteriormente, não pode-se dizer que havia uma globalização, uma vez que o predomínio era de isolamento das sociedades em economias autônomas. Quer dizer, cada um dependia das coisas que próprio produziam, né? E pouco ligado, interligado entre outras regiões. A principal característica desse período foi a formação das colônias europeias na América e mais tarde na África e na Ásia, tornando o velho continente como grande precursor e articulador da globalização, do sistema capitalista em todo o planeta. Então a gente pode falar que, né, que a primeira fase da globalização, ela deu-se início nas descobertas marítimas, né, nas grandes navegações europeias que foram encontrando novas culturas e agregando a ela. Já a segunda fase foi um período onde houve a formação do que a gente pode chamar, né, de capitalismo industrial, que eu também passei para vocês têm esse conteúdo no caderno, né, que foram quando surgiu a Revolução Industrial, as máquinas a vapor. Então, além de se formarem uma base para o capitalismo financeiro. Então, nessa fase da globalização, os países desenvolvidos, eles produziam e forneciam produtos industrializados às colônias. E países subdesenvolvidos, eles limitavam-se ao fornecimento de produtos primários, ou seja, as colônias forneciam a matéria-prima e a metrópole, ela industrializava essa matéria e devolvia como produto industrializado para as colônias. Já na terceira fase, que a gente considera na época da Guerra Fria, né? Lembra que vocês também já fizeram uma atividade sobre a Guerra Fria, né? Tudo que eu já fui passando para vocês é um complemento da matéria. Essa fase da globalização, ela estendeu-se no final da Segunda Guerra Mundial, ao final da Guerra Fria, porque concluiu um período de ordem mundial que estava marcado pela bipolaridade, né? Nessa época, o mundo viu uma formação de 2 grandes blocos de poder. Um, né, que era liderado pelos Estados Unidos, que era um bloco capitalista, e o outro liderado pela União Soviética, que foi chamado de bloco socialista, embora não houvesse um sistema socialista de fato. Foram realizados nessa época avanços na área de informação e também dos transportes, com o desenvolvimento da informática, da robótica, da internet e também da biotecnologia. Agora, a gente está na quarta fase da globalização, que veio desde 1989, né, até os dias atuais. Então, houve a queda do Muro de Berlim, e aí foi onde houve o enfraquecimento da União Soviética, que ocorreu no fim da Guerra Fria. O mundo entrou numa ordem nova mundial. A globalização também passou um estágio novo, porque houve um avanço do sistema capitalista por todo o mundo, incluindo os países que eram chamados de segundo mundo, ditos socialistas ou de economia capitalista. O sistema financeiro ele conseguiu avançar ainda mais
diante do capitalismo informacional, que vocês também já viram lá no 8º ano, certo? Então, no plano político, consolidaram-se o poder econômico e militar dos Estados Unidos e a formação de polos secundários, tais como a União Europeia, a China e a Rússia. E assim, como atividade dessa semana, eu quero que vocês façam um breve resumo aí no caderno sobre as 4 fases da globalização. O que mais se destaca na primeira, na segunda, na terceira e na quarta, ok?